Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre algumas coisas relacionadas aos seus processos judiciais. Vamos tirar algumas dúvidas aqui dos inscritos do canal. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Marli, sou advogada e estou aqui para tirar a dúvida de vocês aqui, internauta. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do Gilberto Pereira. Meu processo está em trânsito em julgado no TRF5 e agora apareceu baixa definitiva. O que isso significa? Primeiro ponto. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso em um processo. Ou seja, se você ganhou, ganhou. Se você perdeu, perdeu. Ou seja, não tem como espernear mais, não tem como brigar, cabe só aceitar. Trânsito em julgado é aquilo. Quando transita em julgado, aqui embaixo, aqui no primeiro grau, seja no juizado ou seja na vara, quando transita em julgado aqui já vai iniciar os procedimentos para cumprimento de sentença. Doutora, o que é cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença é a melhor fase do processo. Então, se o seu processo transitou em julgado e iniciou o cumprimento de sentença, ou seja, iniciou a implantação do direito, a atualização de cálculo para saber quanto que você vai ganhar aí, qual é o valor que você tem direito a receber, é nesta fase que vai se iniciar aí todos esses trâmites. Então, se o seu processo transitou em julgado, não cabe mais recurso. Agora vai começar o cumprimento de sentença. Então, Gilberto, o seu está numa fase maravilhosa, ou seja, na fase de cumprimento de sentença. Mas uma coisa me chamou a atenção, você disse que está escrito lá baixa definitiva. Se houve baixa definitiva, das duas coisas, uma, ou você perdeu e ninguém começou aí o cumprimento de sentença, ou o seu advogado ainda não apresentou no processo o pedido para cumprir a sentença que você ganhou. Porque se você ganhou, já tem que ter no processo o cumprimento de sentença. E se você perdeu e deu a baixa definitiva, acabou, morreu este processo, tá bom? Mas pode ser também que o seu processo esteja lá no tribunal. Se tiver no tribunal, ele sai de lá, dá a baixa definitiva lá no tribunal e volta para onde o seu processo surgiu. Para quê? Para iniciar o cumprimento de sentença. Então, eu precisaria saber dessas duas coisas. Se ele estava lá no tribunal em sede de recurso, se uma das partes não concordaram com a sentença e recorreram para lá, ou se estava aqui no primeiro grau já, seja no juizado ou na vara. A segunda pergunta é da Magno e tem muito a ver com a primeira pergunta. Por quê? Ela pergunta, doutora, qual que é a diferença entre sentença e acórdão? Gente, sentença, ela é dada, concedida pelo juiz de primeiro grau. Que confusão, doutora. Juiz de primeiro grau é onde nasce o seu processo. Se o seu processo está no juizado especial, que é um tipo de justiça, ou se o seu processo está na vara, que é outro tipo de justiça. Vamos supor, você ajuizou uma ação que era menor de 60 salários mínimos contra um ente público. Esse seu processo vai tramitar no juizado especial. Ou você ajuizou uma ação aí de dano moral. Era uma ação simples, valor menor. Essa ação foi ajuizada no juizado especial civil. Aí, neste caso, quem vai proferir a sentença é o juiz. É a decisão final de um juiz dentro de um processo. Tem vários tipos de sentença, não vamos entrar aqui no mérito, mas sentença é isso. É quando o juiz de primeiro grau, seja do juizado ou da vara, dá a sua decisão final dentro de um processo. Já o acórdão é quando a gente não concorda com essa sentença aqui de juiz de primeiro grau e vai para uma instância superior. Vai para o Tribunal de Justiça, vai para o TRT, vai para a turma recursal, vai para algum setor da justiça um pouco maior, mais elevado em hierarquia. E aí, lá nestes órgãos, no TRF, na turma recursal, no Tribunal de Justiça, nestes casos, vai ser julgado por juízes ou desembargadores. Uma turma de juízes ou desembargadores. Turma de juízes é quando vai estar na turma recursal. E desembargadores é quando está no tribunal. Seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. A decisão final dessa turma, da turma recursal, da Tribunal de Justiça, do TRF, do TRT, será acórdão. Por que é acórdão, doutora? Porque vários juízes ou vários desembargadores vão chegar a um consenso se você tem ou não tem direito. Então, a decisão deles terá o nome de acórdão. Então, essa é a diferença entre sentença, é proferida por um juiz de primeiro grau, acórdão é proferida por mais de um
um juiz ou desembargador que já é na seara do segundo grau, quando já houve recurso no seu processo. Doutora, o que é recurso? Recurso é quando a gente não concorda com alguma decisão do juiz ou com alguma sentença do juiz, então a gente recorre. Por vezes nós recorremos para ele mesmo, para o juiz mesmo, no caso de embargos de declaração, ou a gente recorre lá para o chefão, lá para um juiz ou desembargador, para uma hierarquia maior, para uma hierarquia mais alta. A terceira pergunta é do Igor César. Vou ler para vocês a pergunta aqui. Doutora, meu processo na turma recursal teve acórdão publicado no fim de julho. Desembargadores rejeitou o INSS. O que vem depois disso? Fala para mim no próximo vídeo. Tem. Eu já estou emendando essas perguntas porque estão todas relacionadas. Agora a gente precisa, neste caso, aguardar o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, isso é o que eu expliquei no comecinho do vídeo. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Aí vai transitar lá, se o INSS não recorrer mais, se ele concordar aí com a decisão do acórdão, da decisão dos desembargadores, se ele concordar, vai transitar em julgado. Pode ser que ele não concorde? Pode ser que ele recorra. Quais recursos cabem, doutora? Cabem o embargo de declaração, pode caber, não estou dizendo que sempre vai caber, mas cabe, pode caber se tiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Se tiver um dessas 4 características, algum desses defeitos no acordo, pode haver embargos de declaração para a própria turma que julgou, para os próprios desembargadores que julgaram. Agora, pode caber também outros recursos para o STF e STJ. Vai depender do acórdão que foi proferido e do que está constando nele. Não tem como eu dizer, especificar sem analisar o acordo, certo? Então, mas se o INSS concordar com esse acordo, vai transitar em julgado, o processo vai voltar para o primeiro grau e vai se iniciar o cumprimento de sentença. Doutora, como eu disse, o cumprimento de sentença é a melhor fase do processo. É quando se inicia a implantação do direito, se você tiver ganhado a sua aposentadoria, se você tiver ganhado o seu benefício de prestação continuada, se você tiver ganhado o seu adicional de periculosidade, se você qualquer direito será primeiro implantado o seu direito para na sequência iniciar-se a liquidação de sentença, ou seja, a gente vai saber o valor que você tem direito a receber. A próxima pergunta é da Mariana Ferreira. Eu vou ler para vocês a pergunta dela porque é um pouquinho compridinha. Boa noite, doutora sumida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Tava sumidinha mesmo, mas voltei com todo o gás. Pode ver que tem um monte de vídeo aí anteriores, vários vídeos por semana. Processo de habilitação de herdeiros contra a Fazenda Pública. Já está em cumprimento de sentença. O juiz despachou para o INSS no prazo de 10 dias para dar vista e habilitação dos herdeiros no processo. Enfim, o processo está andando. Já se passou 2 meses hoje. E agora, quais são os próximos passos? Já iremos receber? Até hoje não teve manifestação no processo. O que o advogado pode fazer? Grata. Gente, neste caso, primeiro precisaria saber em qual fase do cumprimento de sentença que está o seu processo. Por quê? Se ele já tinha cálculo apresentado, se a outra parte já tinha apresentado cálculo, o INSS já tinha apresentado cálculo, estava na iminência do juiz homologar os valores, já vai determinar o pagamento, vai habilitar os credores, os novos credores, vai ser habilitados os novos credores, na sequência haverá aí a expedição da ordem de pagamento, seja a ordem de pagamento via RPV, que neste caso, como a INSS, é até 60 salários mínimos, ou irá ser expedido o precatório, se for o caso de pagamento de precatório. Pelo que ela me falou aqui, será RPV, ou seja, será menos de 60 salários mínimos. Mas para eu saber e explicar para você certinho quanto tempo vai demorar, eu precisaria saber se já houve a apresentação dos cálculos, porque se houve a apresentação dos cálculos é bem mais rápido, porque o INSS tem 30 dias para apresentar os cálculos atualizados, então são 30 dias úteis, isso é um prazo longuíssimo, né? Se estava na iminência de homologar os cálculos e foi concedido ao INSS 10 dias para se manifestar, aí, havendo a manifestação do INSS, o juiz já vai determinar a habilitação dos herdeiros no processo e já vai determinar também, tudo em conjunto, a ordem de pagamento, ou seja, determinará a expedição da RPV. E o pagamento é feito em 60 dias corridos a contar da data em que o juiz expedir a ordem de pagamento, ou seja, quando o INSS for intimado, pague-se em 60 dias. Aí começa a contar
contar o prazo dele. A última pergunta, mas não menos importante, também do Igor César, ele fala bem assim: bom dia, doutora, meu processo está com recurso inominado cível na turma recursal. Teve acórdão publicado no fim do mês de julho e rejeitou contra o INSS. É o que eu comentei no iniciozinho do vídeo. Quando há recurso e vai para a turma recursal ou para o Tribunal de Justiça, esse recurso é julgado, mas cabe outros recursos ainda. Então, depois que teve o julgamento do recurso, não significa que ali já acabou, que vai transitar em julgado. Não, tem que aguardar o prazo de outro recurso, ou seja, quando passar o prazo de 15 dias para o próximo recurso, que a partir daí, ou 5 dias para embargo de declaração, ou 15 dias para recurso especial ou recurso extraordinário, passado esse prazo, aí vai transitar em julgado. Mas até passar esse prazo, a gente fica na incerteza se o INSS vai recorrer novamente ou se ele vai deixar o processo transitar em julgado. Então, para saber, só aguardando esse prazo, viu, Igor? A hora que passar o prazo do INSS, ele não recorreu, aí vai transitar em julgado, aí seu processo vai começar a fase de cumprimento de sentença, que é a melhor fase do processo. Eram essas as perguntas que eu recolhi aqui do último vídeo que eu publiquei aqui no canal do YouTube. Essas aqui foram as perguntas que eu consegui que eram correlacionadas e que eu acho que merecem um pouco mais de atenção, porque são perguntas um pouco mais profundas e precisava de uma explicação em forma de vídeo. Não deu para eu só responder digitado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E como eu disse, ficou com dúvida? Deixa aqui que agora eu vou tentar responder todo mundo, seja por digitado ou seja por short ou por vídeos longos aqui respondendo as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!